Hoje a gente vai entender como funcionam as linguagens de programação e também vai imaginar como vai ser o futuro da programação na nossa saga dos computadores. Para começo de conversa, você já fala todo dia com o seu computador, com o seu celular. Vamos dar um exemplo. Você quer assistir o último vídeo da nossa saga dos computadores. Entra no browser, digita youtube.com/manual do mundo, a página abre, você dá aquele scrollzinho para baixo para ela descer e acha aqui, ó, como funciona a memória do computador, clica, começa a passar o vídeo. Pode parecer meio bobo, mas eu tava dando instruções pro computador, sim, ele tava me obedecendo e eu tava fazendo isso só usando o mouse e o teclado. Mas isso que eu fiz é bem fácil de fazer quando é uma tarefa única, uma tarefa simples, que você faz uma vez só, de vez em quando. Agora vamos supor que eu todo dia tivesse que entrar no YouTube, pegar todos os vídeos do Manual do Mundo, ver quantos views cada vídeo tem, colocar numa planilha e somar o total daquele dia. São mais de 2.000 vídeos. Quanto tempo ia demorar para fazer tudo isso? Claro que o ideal seria eu poder falar isso pro computador assim, na minha linguagem natural. Ô computador, vai lá e soma todos os vídeos do Manual do Mundo, bota uma planilha, por favor. Pois não, senhor. Prontinho, compartilhei com você no Google Drive. Você sabe que na prática isso ainda não dá certo. Os computadores não entendem a nossa linguagem do dia a dia. Não dá pra você perguntar essas coisas pra ele, ele não sai fazendo qualquer coisa assim. Mas não, tem as assistentes pessoais que elas fazem tudo que a gente pede. Você tá meio atrasado nesse vídeo aí. Alexa, pega todos os vídeos de hoje do Manual do Mundo, bota numa planilha, por favor. Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isto. Mas tem sim um jeito da gente dar tarefas extremamente complexas para o computador e a gente chama isso de programação. E é lógico que a gente não pode dar essas tarefas de qualquer jeito, do jeito que eu estou falando aqui. Tem que usar uma linguagem muito específica, muito certinha, precisa, que a gente chama de linguagem de programação. A gente já viu aqui na nossa saga dos computadores que o computador é basicamente uma máquina que fica ligando e desligando interruptores lá dentro. E com isso, a informação vai mudando de caminho, vai sendo transformada e tudo mais. Para a gente conversar com os computadores, então, no começo a gente pegava e desligava e ligava interruptores físicos mesmo, como se fosse desligar e ligar uma lâmpada, e conforme a gente combinava esses interruptores de jeitos diferentes, a gente dava uma ordem para o computador. Depois, as pessoas passaram a dizer para o computador o que elas queriam que ligue e desliga. Então, em vez de falar, ó, liga aqui, desliga ali, você podia passar para o computador um código, assim, 0 é desligado, 1 é ligado, e passava um monte de 0 e 1. Desligado, desligado, ligado, 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 desligado, ligado, 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 desligado, ligado, ligado, desligado. E o mais louco é que o computador ainda funciona assim. Lá dentro dele, no processador, no lugar onde as informações estão correndo, se você pudesse olhar dentro das veias do computador, você ia ver que é um monte de 0 e 1 e ainda daria para programar o computador usando só 0 e 1. Então a linguagem do computador mesmo é só 0 e 1, o que é completamente diferente da nossa linguagem, da linguagem natural. Isso quer dizer que para fazer um programa usando só 0 e 1 acaba ficando extremamente complicado. Algumas pessoas fazem programas usando 0 e 1, mas na vida real, imagina se fazer uma série de ordens complexas usando só 0 e 1, sai uma sopa de 0 e 1. Só para vocês terem uma ideia de quanto essa linguagem do computador é estranha pra gente, para eu escrever Iberê na tela, por exemplo, um comando bem simples, mandar o computador escrever Iberê na tela, seria mais ou menos isso aqui. Vamos combinar que não dá para entender absolutamente nada, né? É uma linguagem completamente estranha pra gente. Qual é a solução para isso? É ter algum programa que funcione como uma ponte, como uma espécie de interpretação. Você fala com o computador numa linguagem um pouco mais parecida com a de um ser humano e ele transforma naquele monte de 0 e 1. Então vamos pegar o mesmo exemplo agora, só que na linguagem de programação Python. É isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer escreva Iberê na tela. Você pode perceber que é muito mais humano, né? Print quer dizer imprima. Veio de um comando que você daria para uma impressora, só que é na tela. Mesmo para quem nunca viu linguagem de programação nenhuma, dá para adivinhar mais ou menos o que está acontecendo aqui do lado. Print, uma coisa entre aspas na frente, de algum jeito a gente quer que aquela palavra apareça em algum lugar. Na prática, vida real, o que vai acontecer? A maioria das pessoas vai usar uma linguagem parecida com o Python, que a gente chama de linguagem de alto nível, que usa palavras do dia a dia, geralmente em inglês. Então você vai escrever em quase todas as linguagens print Iberê, echo Iberê, qualquer coisa assim, e depois vai passar por um programa, por um compilador, por isso que você tem que instalar o Python no seu computador para conseguir rodar o Python,
que vai transformar aquilo em linguagem de máquina, nesse mundo de 0 e 1, para o computador poder entender. Então agora vamos programar uma coisinha bem básica para quem nunca viu isso na vida, pelo menos ter algum contato, entender qual é a lógica ali, né? O que é uma linguagem de programação quando a gente vê na frente mesmo. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, meu pai comprou um computador que se chamava MSX. Ele parecia um videocassete, era um negócio grandão assim, tinha um teclado, você ligava na televisão. E não tinha nada pra fazer naquele negócio, porque os joguinhos que a gente tentou instalar deu tudo errado e tal. A única coisa que dava pra fazer nesse computador era programar numa linguagem que se chamava BASIC. Claro que eu fiquei louco pra mexer no computador, era uma coisa raríssima na época, nunca eu tinha visto, meus amigos não tinham visto também. E uma das primeiras coisas que eu fiz no computador foi programar um joguinho de perguntas e respostas. Vamos fazer em Python então, que eu fiz 30 anos atrás, lá no MSX na tela da minha televisão. Programinha de 5 linhas com uma pergunta e resposta, depois o computador dá um retorno pra gente. Então começa assim, resposta igual a input, aí parênteses e aspas, a terra é redonda, responda SON. Primeira coisa, o que é esse comando input? É um comando que significa, olha, vou fazer uma pergunta para a pessoa que está do outro lado. Input em inglês significa entrada. Entrada porque a pessoa vai entrar com dados ali, ela vai digitar alguma coisa para responder. Então vai aparecer na tela a pergunta, a terra é redonda, responda SON, e o computador vai guardar essa resposta dentro da variável resposta, dentro dessa palavra resposta que está aqui, tá? Significa que tem uma caixinha lá, né, dentro do programa onde ele guarda as respostas. Eu poderia colocar qualquer palavra, poderia colocar aqui maçã, pera, iberê, que tanto faz, você pode dar nomes diferentes para essas caixinhas, no caso aqui a gente deu o nome de resposta mesmo. Vamos para a próxima linha, a pessoa vai digitar alguma coisa, dá Enter, colocou a informação dentro da caixinha. Se resposta for igual a S, ou seja, se o que colocaram dentro da caixinha resposta for igual a S, coloque na tela, né, print, parabéns. Else quer dizer caso contrário, ou de outra forma, print precisa melhorar. Então, basicamente, o computador vai perguntar, a terra é redonda? Responda SON, a sua resposta ele vai guardar, depois ele vai ver se a resposta lá dentro é SON, se for S ele faz uma coisa, se não for S, ele faz outra. Então eu venho aqui, ó, Python teste.py, que é o meu arquivo, tá? Ele, ó lá, a terra é redonda? Responda SON. Eu coloco S, parabéns. Vou de novo, a terra é redonda? SON, eu vou colocar N, precisa melhorar. Mais uma vez, a terra é redonda, responda SON. Eu vou colocar Y. Precisa melhorar, porque qualquer coisa que não seja S, ele vai falar precisa melhorar. Olha só que interessante. A terra é redonda, responda SON. Eu vou colocar S minúsculo. Precisa melhorar. Você percebeu que o que precisa melhorar, no caso, é a programação, né? Para corrigir isso, para aceitar o S minúsculo também, o que a gente coloca aqui? Se a resposta for igual a S, ou, né, o OR aqui em inglês, resposta igual a S minúsculo. Então agora tem duas condições que ele aceita como resposta certa. O S maiúsculo ou o S minúsculo. A gente poderia colocar na frente ainda um outro OR, assim. OR, resposta igual a sim. Você poderia responder sim também. E é infinito isso. Por isso que é legal a programação. Você pode criar muitas coisas diferentes. Então vamos começar. O que é o Python? O Python é uma linguagem de programação mesmo. Então, basicamente é isso que você está vendo aqui atrás de mim. Esse código que você está vendo aqui atrás de mim, ele nada mais é do que o código do mini curso que eu deixei disponível para vocês aqui embaixo. Então, ele é uma linguagem de programação onde você vai escrevendo linha a linha, tá vendo aqui, ó, linha a linha, comandos para o seu computador executar. E aí o seu computador lê esse comando e executa o que aquele comando faz. E o Python, eu sei que olhando isso daqui a primeira vez, você pode, se você nunca teve contato com o Python, você pode achar isso um pouco confuso. Mas o Python, na verdade, ele é uma linguagem de programação que foi feita para ser simples, foi feita para ser fácil de aprender, foi feita para ser muito versátil, ou seja, você pode usar o Python para construir aplicativo para celular, você pode usar o Python para construir sites, você pode usar o Python para trabalhar com análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial, você pode usar o Python para automatizar aquelas tarefas chatas e repetitivas do seu trabalho, e assim vai. Então ele foi feito para ser uma linguagem muito abrangente. E não só ele foi feito para isso, como ele está sendo realmente muito usado para isso. O Python é uma das linguagens mais usadas ao redor do mundo inteiro, inclusive no Brasil, e também uma das que mais cresce. Por isso que ele está sendo muito usado no mercado de trabalho, por todas essas características. E aí, por estar sendo muito usado no mercado de trabalho, ele acaba sendo muito valorizado e abrindo muitas oportunidades para você. Então, qual é o objetivo do Python?
Do ponto de vista, assim, eu me colocando no seu lugar pensando, pô, por que eu deveria aprender Python? A resposta é muito simples, porque, cara, as empresas estão valorizando muito, as vagas do mercado de trabalho que estão pagando os maiores salários, aquelas vagas de análise de dados, ciência de dados, desenvolvedor e assim vai, essas vagas que são super valorizadas, cara, a maioria delas tem como pré-requisito o Python. Então o Python ele está crescendo muito no mercado e aí isso abre essa porta de oportunidade para você. Por quê? Porque atualmente não tem tantas pessoas assim que realmente dominam o Python e principalmente que sabem usar o Python para a prática do mercado de trabalho, que é o que eu quero te ensinar aqui, que é o que eu quero que você inicie com esse mini curso que eu disponibilizei. Então, do ponto de vista seu, por que é importante para mim? Eu diria que seria por isso, para você se destacar e crescer no mercado de trabalho. Beleza?